Olá! Hoje a gente vai mergulhar a fundo num relatório bem importante da CEPAL, que é a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe. E ele traz uma notícia que pode ser um verdadeiro ponto de virada na luta contra a pobreza aqui na nossa região. E a grande pergunta que vai guiar essa nossa análise é exatamente essa. Será que, depois de tantas décadas, a gente está finalmente vendo uma mudança real para melhor no cenário da pobreza na América Latina? Bom, vamos direto ao número que está chamando a atenção de todo mundo: 25,5%. Essa é a projeção da taxa de pobreza na região para 2024. E por que isso é tão importante? Porque é a taxa mais baixa desde que começaram a medir isso, lá em 1990. É um marco histórico, sem dúvida. Para a gente ter uma ideia do tamanho desse feito, vale a pena olhar para trás. Pensa só, em 1990, mais da metade da população do continente vivia na pobreza. A gente teve um bom avanço até 2014, mas aí veio a pandemia em 2020 e jogou um balde de água fria, revertendo parte dos ganhos. Então, chegar a um novo recorde de baixa agora, superando o baque da pandemia, é algo realmente notável. Ok, então vamos começar entendendo melhor os principais achados desse relatório da CEPAL. O legal é traduzir essa porcentagem em algo mais fácil de visualizar. A gente saiu de um cenário onde 1 a cada 3 pessoas era pobre, em 2020, para um cenário de 1 a cada 4 pessoas. É uma melhora muito rápida em apenas 4 anos. E quando a gente fala de pessoas, o impacto é gigantesco. Estamos falando de 12 milhões de seres humanos que conseguiram sair da condição de pobreza em apenas um ano. Claro, a gente não pode esquecer que 162 milhões de pessoas ainda vivem nessa situação, mas a direção que os números apontam é sem dúvida muito positiva. Certo, mas a pergunta que fica é: o que, ou melhor, quem, está por trás dessa queda tão expressiva? E a resposta, como a gente vai ver agora, está bem concentrada. O relatório da CEPAL é muito claro nesse ponto. Essa melhora não foi um movimento geral, espalhado por todo o continente. Muito pelo contrário, ela foi impulsionada de forma esmagadora por apenas 2 países. E olha só esses números, são impressionantes. O México foi responsável por 60% de toda a redução da pobreza na América Latina. O Brasil, por outros 30%. Ou seja, juntos, esses 2 gigantes respondem por 90% de todo o progresso da região. Então, o ponto-chave é este. Se a gente tirasse o México e o Brasil dessa conta, a taxa de pobreza na região teria caído míseros 0,8 ponto percentual. Aquela grande manchete de queda histórica simplesmente não existiria. Então tá, se a chave está no México e no Brasil, vamos entender o que eles fizeram. A gente vai mergulhar agora no motor econômico e nas políticas que levaram a esses resultados. Pegando o caso do México, que foi o grande destaque, o relatório é explícito. 2/3 da redução da pobreza vieram do aumento da renda do trabalho. E isso teve o dobro do impacto dos programas sociais e das pensões, somados. E a estratégia por trás disso, em ambos os países, pode ser resumida em 3 pilares centrais. Primeiro, e mais importante, o aumento agressivo dos salários mínimos. Segundo, a expansão de programas de transferência de renda, como o nosso conhecido Bolsa Família. E terceiro, a ampliação do acesso a pensões. E essa fala do próprio chefe da CEPAL resume tudo perfeitamente. O grande motor, o fator decisivo, foi o aumento da renda que vem do trabalho, impulsionada por salários melhores. Agora, a história fica um pouco mais complexa. Vamos ver como os mesmos dados podem ser usados para contar narrativas bem diferentes e como existem modelos distintos em jogo na região. Olha que fascinante, o mesmo relatório gerou 2 manchetes que parecem contraditórias. Uma coloca o México como grande campeão da redução da pobreza. A outra coloca o país em 4º lugar. Como assim? E a resposta é que as 2 estão corretas tecnicamente. O México foi, de longe, o país que tirou o maior número de pessoas da pobreza em termos absolutos. Mas outros 3 países menores tiveram uma queda percentual maior dentro de suas próprias populações. A escolha de qual métrica usar na manchete é uma decisão editorial que muda completamente a percepção. As fontes analisadas também apontam para 2 caminhos econômicos bem diferentes na região. De um lado, esse modelo que a gente viu no México e no Brasil, focado em fortalecer salários e programas sociais. Do outro, um modelo que a fonte atribui à Argentina, que aposta em desregulamentar o mercado de trabalho. E apesar de todas as boas notícias sobre a pobreza, o relatório da CEPAL também traz um alerta muito sério sobre o desafio mais profundo e antigo de toda a região. E a realidade é essa: dura e direta.
O relatório reafirma, mesmo com a pobreza caindo, a América Latina continua sendo, infelizmente, a campeã mundial da desigualdade. E os números mostram o tamanho desse abismo. Pensa que toda a renda da região é um bolo. Os 10% mais ricos pegam metade desse bolo para eles. Enquanto isso, os 10% mais pobres têm que dividir uma fatia minúscula de menos de 2%. É uma concentração de renda brutal. Mas por que é tão difícil mudar isso? Os especialistas citados nas fontes apontam para raízes muito profundas. Coisas como o legado histórico do colonialismo, sistemas de impostos que acabam pesando mais para os pobres, sistemas de proteção social fracos e, historicamente, pouco poder de negociação para os trabalhadores. E é com essa grande questão que a gente termina. O avanço na redução da pobreza é real, é importantíssimo. Mas a pergunta que vai definir o futuro é: será que esse impulso pode ser o começo de um movimento para, finalmente, enfrentar o desafio mais antigo e teimoso de todos, que é essa desigualdade profunda? A resposta a essa pergunta vai moldar a América Latina pelas próximas décadas.